Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, esse é o debate do AV, rapaz, e que imbróglio foi esse? A TV Globo rescindiu o contrato de transmissão dos jogos do Campeonato Carioca com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, os jogos que aconteceram na quinta-feira. A partir dali, nenhum outro jogo desse Campeonato Carioca vai ser transmitido pela TV Globo e as suas afiliadas. Por isso, muita confusão, muito disse-me-disse, e a gente vai debater isso aqui, se é possível, como é que está sendo isso, com um especialista em direitos de transmissão e também direito desportivo, Dr. Gustavo Lopes, que já está com a gente para participar desse debate do AV. E além dele, nosso Flávio Dias também vamos debater sobre essa situação que envolve o imbróglio TV Globo, Federação de Futebol do Rio e principalmente os clubes do futebol carioca. Primeiro, dá aqui o boa tarde para o Dr. Gustavo Lopes para participar com a gente e falar com ele um pouquinho sobre esse problema, tudo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, doutor Gustavo. Boa tarde, é uma alegria estar aqui, especialmente falando para os torcedores do Gigante da Colina, que na quinta-feira também teve a coragem de exibir o jogo no seu canal e fazendo história. O Vasco fez história quinta-feira. E é isso, né, Flávio? Essa coragem que a gente debateu tanto, será que foi tão corajoso assim? Queria saber de um pouquinho de você, Flávio. Boa tarde. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, doutor Gustavo. Um abraço a todos os assinantes do canal. Olha, foi uma medida corajosa, mas que a gente vai discutir isso aqui, se vale esse risco. Porque o Vasco esteve recentemente numa briga danada para poder receber algum dinheiro para colocar em dia os seus pagamentos, e esse dinheiro quase sempre vem da TV Globo. Aliás, é um dinheiro que vem da TV Globo há muitos e muitos anos. E, de repente, você entrar em choque com a maior emissora do Brasil, e a que detém os direitos de transmissão, e a gente tem um campeonato brasileiro que está vindo aí, que a TV Globo vai mostrar, até que ponto vale brigar por isso? E eu quero discutir também até que ponto a transmissão via streaming, via internet, rentabiliza tanto quanto as cotas pagas por uma televisão que paga em dia. Será que a oscilação do campeonato não vai aumentar ou diminuir a audiência, o que consideravelmente pode mudar também o valor recebido? Eu acho que é uma discussão que a gente tem que colocar aqui à mesa, saber se o Brasil, a cultura brasileira, está preparada para ter esse tipo de transmissão. Acho que é um avanço, mas acho um pouco arriscado ainda nesse momento, e vai ser um belo tema para a gente discutir, Emerson. Vai ser sim, só lembrando o pessoal que está curtindo aqui o nosso debate, a gente está discutindo por conta da medida provisória 984, promulgada e também editada pelo governo federal do Brasil, indicando que os times que têm o mando de campo possam fazer a sua transmissão ou então vender a sua transmissão. E o Flamengo, na última quarta-feira, no jogo contra o Boa Vista, já que o Flamengo não tinha contrato com a Federação e nem com a TV Globo pelo Campeonato Carioca, transmitiu o jogo contra o Boa Vista, sendo que o Boa Vista havia assinado esse contrato de exclusividade com a TV Globo antes dessa MP. A TV Globo emitiu uma nota na quinta-feira, emitindo e dizendo em relação à rescisão do contrato com a Federação e com os clubes, principalmente por conta dessa transmissão do jogo do Flamengo na TV própria do clube. Então eu queria perguntar para o doutor Gustavo, já para abrir esse debate, doutor, como é que você viu esse imbróglio em relação à questão jurídica? Mesmo com a assinatura da MP sendo decretado no dia 18 de junho pelo governo federal, mas o contrato da TV Globo com a federação ter sido anterior, não dá nenhum tipo de problema, principalmente por conta do Boa Vista, que já tinha assinado esse contrato de exclusividade com a TV Globo, doutor? Olha, a Constituição brasileira, ela traz uma proteção ao ato jurídico perfeito e ao negócio jurídico. Então, o contrato é um ato jurídico perfeito, porque ele foi assinado por ambas as partes, sob a vigência de uma lei anterior. Então, uma lei futura não pode prejudicar esse ato jurídico perfeito. Bom, vem a MP, 18 de junho, ela altera. Quando a Globo compra o direito de transmissão, ela adquire lá de 11 dos 12 clubes do Campeonato Carioca o direito de transmitir os jogos. E quando a Globo compra, a situação jurídica era, para a Globo transmitir, ela teria que ter contrato com o visitante e com o mandante. Quando vem a MP muda e diz assim, olha, o direito de arena agora, a partir de hoje, passa a ser tão somente do mandante. Ou seja, quem tem contrato de direito de transmissão com o mandante pode passar a partida. Bom, qual prejuízo essa MP traz para a Globo? Nenhum.
Porque quando a Globo compra os direitos de transmissão desses 11 clubes, ela compra um número de jogos. E ela continua tendo o mesmo número de jogos pós-emenda 984. Aliás, na verdade, ela é até beneficiada, que ela passa a ter os mesmos jogos que ela tinha, mais os jogos que os clubes que ela tem em contrato fizerem como mandante contra o Flamengo. Então, a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito. Nesse caso, é o princípio do não prejuízo. Não há prejuízo ao ato jurídico perfeito. Logo, este contrato continua valendo nos estritos termos que ele foi assinado. Aí vem a segunda etapa. A Globo rescinde o contrato sob o fundamento que teria havido descumprimento contratual por parte de quem vendeu a ela os direitos de transmissão. Eu entendo também que não há pega jurídica para isso. Pelo seguinte, o contrato é uma combinação, é um trato realizado entre duas partes. Nesse caso, né, entre contratante e contratados, aqueles que venderam. O Flamengo não tem contrato com a Globo. Logo, o Flamengo não se submete contratualmente aos deveres daquele contrato. Então o Flamengo poderia transmitir o jogo perfeitamente. O Boa Vista tem contrato com a Globo. Só que o Boa Vista, ele não autoriza e nem precisa autorizar por disposição legal a transmissão por parte do Flamengo. Não há uma autorização expressa do Boa Vista dizendo, olha, Flamengo, passa o jogo. O que o Boa Vista fez foi cumprir o seu dever desportivo, de entrar em campo. Quer dizer, a Globo esperava o quê? Que o Boa Vista não entrasse em campo e fosse decretado o WO? Um outro ponto que a Globo argumenta é que no RGC, que é o Regulamento Geral das Competições, haveria um dispositivo segundo o qual qualquer transmissão teria que ter autorização da FERJ. A FERJ, existe uma autorização expressa, né? Primeiro, existe uma autorização expressa da FERJ para o Flamengo passar aquele jogo? Eu não vi. Segundo, ainda que entendesse esse ponto como descumprimento contratual, o Regulamento Geral de Competições ele trata de questões disciplinares da competição e nunca de questões contratuais. Ou seja, eventual punição pelo descumprimento tem que ser debatida no âmbito da justiça desportiva e não no âmbito do direito da teoria geral das obrigações. Então, quando a gente fala no Flamengo, né, em toda essa situação da Globo, penso eu que a Globo das duas uma. Ou ela aproveitou que o Campeonato Carioca, que ela estava pagando caro pelo produto do Campeonato Carioca, então ela aproveitou essa lacuna, essa brecha, para rescindir e ficar livre de um produto que não era bom, né, uma vez que ela já avisou que não vai renovar com ninguém, só vai manter o Campeonato Paulista. 2, ela quis aproveitar o momento para tentar virar todos os outros clubes contra o Flamengo, porque a gente não pode duvidar e questionar da capacidade de pensar o mercado da maior emissora de televisão do Brasil, uma das maiores do mundo, um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Então, ainda que não tenha pega jurídica, uma justificativa comercial para isso tem. E a Globo tem já há alguns anos, alguns 2, 3 ou 4 anos, começado a cortar despesas tidas necessárias. Eu até brinquei há alguns dias que quando a Globo demite o Didi, que é um patrimônio histórico da Rede Globo de televisão, porque algo muito sério está acontecendo. Né? Uma reordenação financeira ali está sendo necessária. Então, eu enxergo mais essa saída da Globo na rescisão como uma estratégia comercial, que ela percebeu que estava pagando muito caro para um produto que não valia isso, e que, portanto, ela rescindiu e vai virar um imbróglio jurídico, porque os clubes vão entender que não houve descumprimento da parte deles, eles poderão ir a juízo pedir a multa contratual da Globo, e isso aí tende a perdurar por alguns anos no Poder Judiciário. Mas, doutor, deixa eu fazer uma pergunta, Emerson, porque eu acho que é importante a gente colocar o seguinte. Eu acho que os clubes do Rio de Janeiro, existem dois aspectos. O primeiro, os clubes, não é do Rio de Janeiro não, os clubes do Brasil, mas especificamente do Rio de Janeiro, vivem à míngua, vivem na necessidade eterna. O Vasco, que é o nosso clube, que é o clube que a gente hoje defende aqui, é um desses clubes que vive na necessidade de dinheiro da Globo para pagar o ato trabalhista, dinheiro da Globo para pagar suas folhas salariais, enfim. O dinheiro da Globo hoje é a maior arrecadação que os clubes de futebol no Brasil recebem, menos o Flamengo. O Flamengo hoje conseguiu um patamar financeiro que dá a ele condição de ter essa briga. Então, os clubes do Rio de Janeiro e os pequenos estão envolvidos nisso, têm uma necessidade muito grande desse dinheiro. Mas acho, e aí é um segundo aspecto, que os clubes do Rio de Janeiro
tudo bem, por questão de gestão errada, por questão de desmandos e por se submeterem a tudo isso, hoje dependem muito disso. Mas acho que a grande culpada disso é a Federação Carioca. Aliás, as federações, e eu ando batendo muito aqui também, doutor, na questão da CBF, que é uma entidade milionária, uma entidade que não levantou um níquel para ajudar os clubes na época da pandemia, que não se manifesta para absolutamente nada, que faz a gerência de uma seleção nacional que dá a ela, somente a ela, muito dinheiro, mas depende dos clubes. O senhor não acha que essa briga da TV Globo deveria ser, e tem que ser, com a federação? Deveria processar, sim, a federação? Ou a briga não deveria ser só no âmbito, digamos, de quem faz a gerência? Porque eu acho que os clubes não têm nenhum tipo de dolo nisso. Tem o fato da TV, porque a TV Globo tem o direito. Ela não quer transmitir, não quer transmitir. É um direito dela. Ela rompe o contrato, rescinde o contrato, paga e tudo bem. Acho que não dá direito aos clubes de processá-la, porque é um contrato feito com a federação, mas acho que a Federação Carioca tem culpa total nisso. O senhor não acha que a briga tem que ser entre a federação e a TV Globo, excluindo os clubes dessa briga, não? Bom, vamos lá. Primeiro, eu penso que é importante a gente entender a questão jurídica, essa relação jurídica do direito de transmissão. A FERJ, a federação, quando ela entra no circuito, ela entra como uma representante dos clubes, no sentido de facilitar a negociação. Mas ela negocia em nome alheio, ela negocia em nome dos clubes. Então, a titularidade jurídica desse direito de transmissão ou de eventual multa rescisória, ela pertence aos clubes. A FERJ é uma mera intermediária nesse aspecto. Eu tenho para mim que a gente tem que buscar evitar ao máximo rixas e pendengas entre a entidade que administra o desporto e os clubes. Aliás, eu penso também que a própria rivalidade dos clubes, que é super saudável, ela tem que se restringir às 4 linhas. Não pode ter rivalidade fora do campo. Porque, afinal de contas, o produto que os clubes vendem, que é a competição, ele tem que ser bom para todo mundo, para render. Então, nisso, tem que ter ali um ajuste, todos envolvidos, inclusive os rivais, e da própria federação. Quando se compra uma briga com a Globo, e eu entendo e concordo que toda ruptura ela é traumática, ela dá medo, ela gera ansiedade, a gente não sabe o que vai ser, né? Mas essa ruptura, penso eu, que ela já tem sido necessária há muitos anos. Os clubes estão reféns, e não vou dizer da Globo porque é a Globo, não. O sistema jurídico que a gente tinha e a disposição organizacional que a gente tinha, ela deixava os clubes muito, realmente nas mãos de um grupo de comunicação apenas. E os clubes acabavam não tendo protagonismo naquele produto que é deles, que é do clube. E a Globo, vale dizer, até você comentava sobre o Campeonato Brasileiro que está para começar, eu duvido que a Globo vai tomar uma medida semelhante no Campeonato Brasileiro. Concordo. Porque é um produto rentável. Então, a grande questão aí, é por isso que eu digo que ela é muito mais comercial até essa decisão do que jurídica. Quando a Globo toma a decisão, olha, eu não quero transmitir o Campeonato Carioca, ela está respondendo aquilo que ela começou no início do ano passado, quando ela diz assim, olha, campeonatos estaduais, se vocês não se remodelarem, eu não quero transmitir mais. E ela já tem há um tempo pleiteado junto aos clubes e a CBF, que o Campeonato Brasileiro começa em fevereiro, e não só em maio. Ela quer o Campeonato Brasileiro no ano inteiro. Ou seja, esses valores que a Globo hoje paga pelos campeonatos estaduais, eles têm data para acabar. Assim, ainda que o contrato prosseguisse, daqui o Campeonato Carioca iria até 2024, parece, sim, ainda que ele prosseguisse, 2025 não ia ter mais. E os clubes teriam que se reinventar. E eu penso que esse momento é um momento crucial e muito importante para essa reinvenção. Porque esse momento de pandemia, né, que as pessoas falam que é a guerra do mundo moderno, ele acabou agilizando algumas coisas e a gente entrou de cabeça nessa nova era digital. Então tem aí as lives dos cantores, as lives dos artistas arrecadando dinheiro, as reuniões por live, programas de televisão, né, sendo apresentados, cada um na sua casa. E é a oportunidade ideal para os clubes conhecerem essa nova forma de transmissão e passarem a protagonizar a transmissão das suas próprias marcas. Vejam só que interessante. O Vasco da quinta-feira, numa partida em que o Vasco tinha uma grande chance de não se classificar, né? Como aconteceu. Como aconteceu.
um jogo contra um adversário que não traz visibilidade. Foram 500 mil, meio milhão de pessoas acompanharam ao vivo pelo YouTube. E aí tem aquela questão que, né, você comentava, da cultura. Nós ainda não incorporamos na nossa cultura, pelo menos as pessoas mais velhas, este hábito de acompanhar competições ou questões ao vivo pelas redes sociais. Mas é um hábito que vai chegar. Como os nossos bisavós estavam habituados a acompanhar os jogos de futebol pelo rádio, depois migrou para a televisão, o momento é de migrar para a internet. Hoje nós temos mais telefones celulares no Brasil que televisores. Hoje nós temos mais telefones celulares no Brasil do que habitantes. Então, em algum momento, essa novidade ia chegar. E eu acho interessante o Flamengo puxar, né, o rival Flamengo puxar a fila, porque o Flamengo hoje tem uma condição financeira, está numa condição financeira privilegiada, então ele tem mais autonomia para puxar essa corrente e todos os clubes se beneficiarem nisso. Aí volta aquilo que eu disse. É a hora, é o momento dos clubes se unirem. O momento é de sentar à mesa e todos se unirem. Por que não os clubes transmitirem as suas partidas pelos seus canais de streaming, pelos seus canais próprios, né? TV Vasco, TV Fla, TV Galo, do meu Atlético Mineiro, enfim. Por que não os clubes fazerem essa transmissão pelos seus canais, negociarem com o eventual outro canal de TV aberta, venderem patrocínios? Porque, vejam só, o Vasco conseguiu 500 mil visualizações ao vivo, com 8 horas para organizar e divulgar o jogo. Ou seja, praticamente não teve divulgação. Eu mesmo, que sou um entusiasta desse novo mundo de formas de transmissão, quando eu fiquei sabendo que o jogo estava transmitido, porque um amigo meu vascaíno me mandou, ele falou Gustavo, você ontem falou tanto do Flamengo, então agora eu quero ver você falar do Vasco também, elogiar o Vasco. Falei, vou assistir e vou elogiar, porque o Vasco também está fazendo história. E eu entrei para assistir o jogo do Vasco. Então, é um momento em que os clubes podem sim angariar mais fundos com esses modelos de streaming. E mais, viu? Os clubes estavam sentados aí, clubes e federação, clubes pequenos também, num berço esplêndido, esperando que a Globo ia pagar um valor altíssimo pelo estadual, ainda que o estadual não seja atrativo. Agora os clubes vão ter que se preocupar com o produto. Se o campeonato estadual não for bom, não vai ter ninguém assistindo. Doutor, ainda em relação ao que você acabou de expor, eu queria te perguntar o seguinte. Ontem, até numa conversa entre eu, Flávio e JP Scofano, que apresenta normalmente o debate, hoje está fazendo uma prova, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, ainda relacionada ao Vasco. Por exemplo, pode ter sido ontem, ou na verdade na quinta-feira, a primeira última transmissão do Vasco? Por que eu estou falando isso? Porque o Campeonato Brasileiro, como a gente sabe, tem contrato de exclusividade com a Globo, assim como as outras competições, como Copa do Brasil e as transmissões de competições internacionais. Como você está dizendo, o Campeonato Carioca, por exemplo, pode acabar por conta de todo esse problema com a TV, por não ter uma TV própria para poder cacifar e também projetar a competição. Ontem, na quinta-feira, o Vasco pode ter tido a primeira e última transmissão pela televisão dele? Eu tenho certeza que não. Os campeonatos estaduais não vão acabar no Brasil. Por algumas questões. Primeiro, a questão política. As federações, as 27 federações, elas têm o mesmo peso de voto na eleição da presidência da CBF que os clubes de Série A e de Série B. Ou seja, o voto dessas 27 federações é importante. E qualquer presidente que, porventura, acabe com os campeonatos estaduais ou com as datas dos campeonatos estaduais, não se reelege nunca mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem a tradição dos campeonatos estaduais, e os campeonatos estaduais podem ser bons. O que a gente precisa é racionalizar tanto o seu formato de disputa, quanto as suas datas de disputa. Então, vamos imaginar, se a gente puxa o Campeonato Brasileiro para fevereiro, que é uma possibilidade, a gente liberaria os meios de semana. Eu poderia encaixar os campeonatos estaduais no meio de semana, no ano inteiro, por exemplo. Mas isso aí inviabiliza os clubes menores. Eu posso, então, encaixar o campeonato estadual nos meios de semana, no primeiro semestre apenas, e vamos jogar só às quartas-feiras. O público da quarta-feira à noite, pelos estudos de Ibope e de mercado, é um público financeiramente, em termos de mercado consumidor, classe A, B e C. Por quê? Porque aos domingos, a classe A, B e C normalmente, por ter uma condição financeira privilegiada, ela sai, vai almoçar fora, vai para a praia, vai para o shopping. Então, o público de domingo é um clube mais CDE.
E o público de quarta-feira à noite é a ABC. Ou seja, é um nicho de mercado, o futebol à quarta-feira à noite, muito importante. Eu me recordo que o SBT, nos anos 90, salvo engano, 96, foi um dos anos, transmitia a Copa do Brasil junto com a Globo. E ela passou alguns jogos às quartas-feiras, 8h30 da noite, com sucesso absoluto, competindo ali em audiência com a novela da Globo. Quer dizer, a gente pode passar a ter um Fla-Flu, por exemplo, um Vasco e Flamengo, um Botafogo e Vasco, um Fluminense e Botafogo, numa quarta-feira às 8h30 da noite, na Record, no SBT ou no próprio canal de streaming. Esse produto é importante para as TVs. E vou mais longe. Estudos indicam que a TV aberta, tal como a gente conhece hoje, ela não dura 10 anos. Hoje, quando o jovem, né, os millennials que hoje estão chegando na fase adulta, que hoje já estão na fase adulta, quando eles vão sair de casa, morar sozinhos, eles não compram aparelho de televisão, não. Eles compram um notebook, eles compram um telefone, colocam uma boa internet e vão assistir por demanda. Vão assistir Netflix. Então, a nova realidade hoje é de assistir o que quer na hora que quiser. Quais são os únicos 2 produtos que você não vai assistir na hora que você quiser? Esporte, que tem que ser ao vivo, e notícia, que tem que ser ao vivo. Não é à toa que se a gente pegar a audiência dos canais de TV fechada, os canais de notícia de esporte são ali os 5, 6, 7, 8 primeiros. Porque são os canais que têm demanda o tempo todo, porque estão ali passando ao vivo. Ou seja, o futebol ele vai se tornar um produto ainda mais valioso. E o exemplo que eu falo, eu citei isso outro dia, é do Van Gogh, que é um dos maiores pintores da história do mundo, que tem alguns dos quadros mais lindos e belos do mundo, mas morreu sem vender um quadro. Ele tinha um ouro na mão e não conseguiu vender um quadro. Ele precisou morrer para alguém com visibilidade comercial conseguisse fazer dinheiro com os quadros dele. Hoje, os clubes são os Van Goghs. Eles têm um produto valiosíssimo nas mãos, eles têm um dinheiro em potencial nas mãos, um ouro nas mãos. Agora, eles têm que saber o que fazer com esse ouro. Então, vamos pensar em um campeonato estadual mais interessante, com regulamento mais interessante. Vamos pensar em partidas em horários interessantes e vamos passar esses jogos ou nos próprios canais, e aí o Vasco vai ter o ano de 2021 para passar todos os seus jogos do Campeonato Carioca no seu canal, e entregar para a população sedenta para os jogos de futebol um bom produto. E vou mais longe, só para concluir, isso vale para os clubes menores também. Cara, vocês que são do Rio talvez não consigam ter essa visibilidade, essa visão, mas a gente aqui, que acompanhou por muitos anos o Campeonato Carioca, que era o campeonato que passava em rede nacional, a gente tem muito carinho por clubes como Bangu, como América, como Bom Sucesso, ou seja, Olaria. São clubes que os jogos entre eles podem ter visibilidade pra gente, via streaming. Mas a Globo contratava, pagava lá os R$500 mil, salvo engano, pro América, por exemplo, para não passar os jogos do América, só para garantir o direito. E eu gostaria de ver um América e Bangu, né? É um jogo interessantíssimo. Poderia se passar no streaming, poderia se passar em uma das redes de televisão que a gente tem, né, por aí, redes menores, e possivelmente com parcerias, vendendo quadros de patrocínio, enfim, lançando mão de tudo isso que o mundo moderno não nos apresenta. E esse fenômeno se mostrou muito claro, efetivo e possível com as lives dos artistas. O último América e Bangu na elite do Campeonato Carioca foi um 3-2 América, um jogo espetacular no Gilite Coutinho. Pronto. Ô Flávio, eu queria que você falasse um pouquinho dessa transmissão do Vasco na última quinta-feira. Como o doutor disse, foi muito corrido, 8 horas que o Vasco pôde se preparar para fazer essa transmissão. O próprio doutor usou a palavra corajoso por parte do Vasco. O que você achou do Vasco ter tomado essa atitude, mesmo com a Federação do Futebol do Rio sugerindo que os clubes não transmitissem o jogo? Ô Emerson, eu acho que, na verdade, existem muitas coisas. Enquanto estou ouvindo o doutor aqui, é tanta coisa que eu deveria anotar aqui para falar. Eu acho, sinceramente, eu sou completamente contrário à gestão de clubes feitas por entidades. Eu acho um absurdo que as federações tenham, por exemplo, como disse o doutor, o mesmo peso de voto que os clubes. Ninguém vai para o estádio torcer para a Federação Carioca ou vai levar a bandeira da CBF para o estádio. Então eu acho que, sinceramente, urge, e aí cai muito no colo dos próprios clubes, que, como disse o doutor,
têm uma mina de ouro na mão, mas não sabem se organizar, poderiam ter uma liga independente, poderiam negociar seus direitos de transmissão. Mas existe uma outra situação que eu acho que a gente precisa colocar. O Vasco, por exemplo, ontem teve 500 mil views, audiência muito maciça, para um clube que tinha 507 mil inscritos até o final, ganhou 130 mil em uma transmissão. Mas a minha preocupação única é a seguinte: os clubes viveram durante anos submetidos a um modelo e que trouxe também uma cultura ao nosso povo, que aí é uma coisa agregada a outra, de depender da televisão. Como disse o doutor, nós não temos uma cultura de ver nada pela internet. E me preocupa porque na Europa, que a gente tem que se balizar muito pela Europa, com clubes muito mais organizados, eles ganham grandes direitos de televisão. A televisão ainda manda. A televisão, mas manda pagando o justo. Ninguém paga merreca porque, por exemplo, aqui Flamengo e Corinthians ganham milhões e milhões em detrimento de clubes gigantescos também como o Vasco. Por que o Flamengo ganha 100 milhões a mais do que o Vasco? Não dá para entender isso. E eu acho que os clubes têm um pouco dessa culpa, e é uma coisa que eu coloco aqui, e não é discordando do doutor, não, essa questão da rivalidade pesa, doutor. Pesa porque os clubes são dirigidos por amadores, pessoas que visam principalmente o interesse próprio, porque querem bater no peito e dizer, não, eu sou melhor e sou maior do que você. Só que o jogo é feito com dois. O Flamengo forte precisa de um Vasco forte. O que adianta o Flamengo ser poderoso aqui no Rio e ter 3 times que estão com salários atrasados, cheios de dívidas trabalhistas, com jogadores botando o clube na justiça toda hora? Eu acho que isso aí é o antiprofissional. Então eu penso o seguinte, acho que o Brasil pode se adaptar a esse modelo, mas a minha preocupação e a minha pergunta que eu faço ao doutor, aonde que em pouco tempo, pela cultura que nós temos de viver, eu digo nós os clubes, de viver com a televisão sendo a maior fomentadora de grana, a que alimenta mais os clubes, em quanto tempo, por exemplo, um Vasco vai conseguir ganhar 18 milhões de reais por transmissão no Campeonato Carioca pela internet sem que o hábito exista no público? Isso, para mim, é o mais preocupante. Eu acho que a televisão paga mal, acho que a televisão não valoriza os clubes, concordo com tudo isso. Acho que o que foi feito na última quinta-feira por parte da TV Globo foi uma sacanagem, desculpe o termo, principalmente com os assinantes. Eu me senti lesado como assinante, porque eu acho que tem um respeito com o público e ela não teve. Foi muito mais uma birrinha e uma oportunidade comercial, concordo com o doutor Gustavo. A Globo está de saco cheio dos campeonatos estaduais, já está há 3, 4 anos ameaçando sair. Devem estar hoje soltando fogos e espocando champanhe, porque não tem mais. O Campeonato Carioca é defasado. O Flamengo provavelmente vai ser campeão carioca jogando 14 partidas no mesmo estádio, no Maracanã. Que Campeonato Carioca é esse? Lá em Belo Horizonte, o Atlético vai jogar em Nova Lima, vai jogar em Valadares, vai jogar em estádios do interior. A graça é essa. A graça é essa. Mas também tem isso. Você vai jogar no interior? Será que os estádios do interior têm condição de receber uma televisão para transmitir por streaming? A TV Globo, por exemplo, não transmite jogo nem mais em São Januário. Ela só leva a câmera, os narradores, os comentaristas ficam no estúdio. Então há uma necessidade da gente adequar a nossa realidade, porque o Flamengo é muito bonito, porque o Flamengo joga num estádio mundialista, que é o Maracanã. Tem toda a estrutura, mas vai jogar em Caxias do Sul. O Juventude tem condição de receber. Então, o que eu quero colocar é o seguinte. Primeiro, doutor, não lhe parece que nós não estamos adequados para essa realidade e que, por consequência, por não estarmos adequados a essa realidade, inclusive do público, que não tem esse costume, como o senhor muito bem disse, não é um risco muito grande ter exclusividade, chegar para a maior emissora que pode estar toda errada em todos os aspectos que eu coloquei, mas banca e paga em dia e paga o suficiente hoje, não o real e o melhor, mas o suficiente. Não é melhor você sentar com a televisão e dizer assim, TV Globo, vocês me pagam pouco? É o máximo que vocês podem pagar? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma transmissão mista. Eu faço pelo meu canal também. Jogos que vocês não queiram, a gente passa pelo meu canal, deixa eu receber a minha grana, ou então eu dou 10% para você. Exatamente por esse status quo. A gente não vive numa realidade que, de repente, dá um pé no traseiro da Globo, é muito perigoso, porque a gente vive muito a refém. E eu gostaria que o senhor fizesse uma analogia pela Europa. Se fosse tão bom assim, por que os clubes europeus não transmitem seus jogos por suas televisões próprias? Ainda usam a televisão como grande manancial de ganhos, doutor Gustavo? Eu concordo plenamente que não só nessa situação, isso é um hábito meu e é algo que eu entendo já da minha formação. A melhor saída para qualquer tipo de questão é a mediação. Então, o ideal, e aí foi o que eu preguei no início, de evitar discussões e litígios rivalistas, inclusive entre os clubes,
é que todos conseguissem se sentar numa mesa, Globo, comunicação dos clubes, os clubes, federações, e ali eles fizeram um grande ajuste, um acordão, para que fique bom para todo mundo. Para que a Globo pague pelos jogos que ela quer transmitir, né? Que a Globo abra mão da exclusividade para que os clubes também possam passar nas suas redes sociais ou onde quer que queiram as suas competições. Eu não tenho dúvidas que o caminho ideal, o melhor caminho, não é a ruptura. O melhor caminho é a mediação, um grande acordo. Entretanto, ao que me parece, a Rede Globo de televisão, e aí é uma impressão, né, não é um fato, ela nunca esteve muito aberta a abrir mão, fica redundante, mas aberta a abrir mão da exclusividade dela. A Globo, por muitos anos, adquiriu competições para não passar. Sem então, dúvida. lá, os Jogos Olímpicos de Inverno, a Record teve que passar para ganhar visibilidade. Muitos jogos do Campeonato Carioca, interessantíssimos, não são transmitidos, né? Então, a gente precisaria de um esforço, não só dos clubes, mas da própria Globo, por entender que esse produto é bom. E eu vejo a história da transmissão dos campeonatos estaduais como há 30 anos atrás era a história dos fabricantes de máquina de datilografia ou de máquina fotográfica de filme. A gente sabia que aquele modelo estava com os dias contados. Então era necessário se reorganizar para o novo mundo. A Kodak não se reorganizou e quebrou. A Kodak, que é uma marca famosíssima. Os clubes precisam já se reorganizar, porque os 18 milhões que hoje a Globo paga ao Vasco, por exemplo, no Campeonato Carioca, daqui a 4 anos a Globo não vai pagar mais. Então, a sobrevivência do Campeonato Estadual, garantir esse recurso financeiro, depende obrigatória e necessariamente por uma reinvenção, por uma retomada das rédeas. Bom, quando a gente pensa em hábito, realmente não temos o hábito hoje. Mas, doutor Gustavo, deixa claro. eu só lhe fazer só uma coisa. Mas o senhor não acha o seu pensamento perfeito, mas o senhor não acha que é uma grande utopia? Eu vou a Belo Horizonte, o senhor acha sincero e honestamente que o presidente da Federação Mineira, ao sentar ao lado, vamos colocar aqui como era antigamente, ao lado do Calil e do Perrella, o senhor acha sinceramente que vai acontecer consenso? O problema nosso é o problema de vaidade, porque o senhor coloca muito bem, a TV Globo também precisa dar a mão à palmatória, porque a multipluralidade é fundamental na vida, gente. A gente precisa ter oferta. A gente não pode ser refém de uma emissora, de uma operadora de televisão, de uma operadora. Porque senão a gente está vivendo na Coreia do Norte, em que você só tem um tipo. Na Rússia, né? Sem dúvida que é uma utopia. É um mundo ideal. E como esse mundo ideal não foi possível, partiu-se para a ruptura. Né? O Flamengo faz essa ruptura e os clubes aí vêm a galope. A questão do hábito, para ele ocorrer, tem que ser construído. Né? A gente só teve até hoje, duas transmissões por streaming de partidas, que pelo menos no Campeonato Estadual, já teve Grêmio e Inter pela Libertadores, mas era um outro modelo, uma outra situação. Esse hábito ele vai vir com o tempo. E, finalmente, quando a gente pensa na Europa, a Europa, a gente acaba não conseguindo comparar, porque lá, isso que a gente busca aqui como utopia, lá eles têm como realidade. Lá, Barcelona e Real Madrid sentam à mesa, junto com a La Liga, que é a organizadora da competição, para poder fazer a negociação. Perfeito. Lá eles até têm uma pequena rixa entre a Liga e a Real Federação Espanhola. Mas a Real Federação Espanhola não interfere na competição. Então, lá, isso que pra gente aqui é utopia, para eles lá é realidade. Então, a gente, infelizmente, ainda não consegue se espelhar no modelo europeu, porque a gente não se aproximou. Então, eu penso que o nosso modelo fático, ele é mais próximo do mexicano. E o mexicano funciona da forma como vai ficar caso a MP seja mantida, que é os clubes mandantes podem negociar ali com quem eles quiserem. Bom, eu queria pedir desculpa para vocês, licença, que eu estou com isso que eu preciso. Então, pessoas estão botando a cabecinha ali me chamando. Finaliza aí, doutor, finaliza a sua participação. É uma pena, porque a sua participação é muito importante, muito interessante. A gente agradece demais, doutor, com certeza. Eu que agradeço, eu poder ajudar, é só me convidar, vai ser um maior prazer. Eu adoro isso aqui, amo de paixão isso aqui. O desporto, comentar, conversar, debater, isso aqui é a minha vida. Eu quero agradecer aí a grande torcida do Vasco. Eu queria dizer para os torcedores do Vasco o seguinte: o clube de vocês é grande demais. Ele pode passar por uma situação ruim, hoje não se classificou para a segunda fase do Carioca, mas o clube é grande demais. O Vasco, junto com o Flamengo, são os clubes com maior visibilidade fora dos seus próprios estados, mais até do que o Corinthians. O Corinthians é muito forte dentro de São Paulo. Agora, fora dos limites do estado,
Quando você sai do Rio e se fala assim, time de futebol que não é da região, é Vasco ou Flamengo. Então o Vasco ele tem nas mãos um potencial de penetração pelo norte, nordeste e centro-oeste que a gente não tem ideia. Então, torcedor do Vasco, apoie o clube, segue o canal do clube no YouTube, siga as redes sociais do clube. Quando tiver jogo, transmite, você passa, assista. Então, torcedor vascaíno, é a hora de você mostrar que o clube é grande. E o clube grande se mede muito pela torcida. Momentos ruins, eventuais dirigentes ou jogadores ruins, isso tudo vai passar. Mas a Cruz de Malta vai ficar. Então você, torcedor, siga o seu clube nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube, porque isso gera dinheiro, gera monetização. Assista a tudo que você puder assistir nos canais dos seus clubes no YouTube, porque esse é o mundo novo. Hoje não tem mais medição de Ibope. O que vale de verdade é view, é visualização. E a visualização ela é humana, ela é pessoal. Então, torcedor do Vasco, bicampeão das Américas, tetracampeão brasileiro, multicampeão, siga o seu clube nas redes sociais, porque você vai fazer dele grande. Um grande abraço aí, muito obrigado. E eu tô achando o doutor Gustavo é vascaíno, não é atleticano não, hein, Emerson? Eu também tô achando. Alvinegro! É verdade. Alvinegro, é isso aí. Doutor Gustavo Lopes, agradecendo a participação dele, especialista em direito esportivo, participou com a gente aqui nesse debate. E agora eu vou chamar outro especialista, mas na verdade foi o que o Flávio Dias falou. Ele, como consumidor do Campeonato Carioca, fez a aquisição do pacote do pay-per-view para visualização e ver os jogos do Campeonato Carioca, só que com essa rescisão da TV Globo, ficou órfão dos últimos jogos do campeonato. E agora a gente vai chamar aqui para participar com a gente o Dr. Fábio Ferreira, ex-presidente do Procon RJ e integrante da Comissão dos Direitos de Consumidor da OAB, para falar sobre essa situação. Então, Flávio, já pode até fazer sua pergunta em relação à sua aquisição do pay-per-view do pacote do Campeonato Carioca, e você vai ficar chupando o dedo para ver os últimos jogos. Na verdade, é uma situação assim muito difícil. Boa tarde, doutor Fábio, muito obrigado pela presença, porque os clubes de futebol recebem as suas cotas de televisão muito em função do pay-per-view. O pay-per-view talvez seja o maior termômetro, né, para o clube receber. Quem assina mais, você faz assinatura, você tem que escolher o seu clube. E o clube recebe em cima disso. Então, muita gente, durante a pandemia, a gente aqui no canal vendeu muito isso. Olha, não saia do seu pay-per-view, mesmo não tendo competição, porque é importante para o clube, ele vai continuar recebendo, porque você vai pagando. E o Vasco recebeu agora, essa semana, menos 50%. Óbvio, o torcedor não tem o produto, ele não quer. Só que agora o produto nos foi furtado. E aí você fica naquela dúvida. Eu posso, de maneira retroativa, desde março que não tem competição, eu posso fazer alguma coisa para ressarcir, para me ver ressarcido esse dinheiro ou não? Eu papei mosca, deveria ter feito em março, independente do que aconteceu, e a partir de agora dá para fazer. Eu gostaria de uma orientação, porque a gente recebeu, né, Emerson, muitas mensagens, milhares de mensagens de muitos torcedores indignados, alguns até entendendo, mas gostando de saber o que seria de direito de cada um. O que o senhor poderia nos falar a respeito disso, doutor Fábio? Boa tarde. Boa tarde, Emerson Rocha. Boa tarde a todos aí, integrantes do nosso bate-papo. Bem, veja bem, com o cancelamento da transmissão, né, do Campeonato Carioca, aquela emissora de TV que ofertou a transmissão dos jogos, seja um pacote, ou seja até de forma avulsa, ela tem o dever de reparar o dano causado, independentemente de culpa. Isso é claro no nosso Código de Defesa do Consumidor, ele prevê isso, ou seja, em caso de descumprimento de oferta, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado, o que não me parece a hipótese que a Globo não vai querer mais transmitir, por questões particulares, pode aceitar um outro produto de situação equivalente, ou pode pedir a rescisão do contrato e reparação de algum dano que eventualmente tenha sido causado, inclusive com a restituição de todo o valor que ele pagou. Então, se ele contratou um pacote integral e está sendo agora descumprido em parte, ele tem o direito de receber o valor integral devolvido e, independente disso, de reparação de dano até moral, inclusive. E aí, o que o torcedor tem que fazer, doutor Fábio, para pedir esse ressarcimento? Bom, eu acho que o primeiro de tudo é ele procurar o prestador de serviço, a emissora que vendeu o pacote para ele. Tentar uma negociação. Se houver uma recusa cabal, ou seja, sem maiores prosseguimentos numa tentativa de restituir, nem que sejam parte do final do contrato que ele tem direito,
aí ele deve procurar ou o PROCON ou um advogado de sua confiança, né? Então, Fábio, deixa eu lhe fazer uma pergunta importante. O Campeonato Carioca estava no finalzinho, faltava aí para o Vasco, por exemplo, 2 rodadas. Pode ser proporcional? A Globo pode admitir que não, o Campeonato Carioca praticamente todo passou. Na verdade, faltaram aí 5 dias para terminar. Ela pode usar desse argumento e, de alguma maneira, ela pode querer ressarcir, tem esse direito num futuro, digamos, vem aí o Campeonato Brasileiro, você tem o pacote do Campeonato Brasileiro, você tem um desconto desses dias, tipo uma prorrata para o Campeonato Brasileiro, você tem um desconto, seria o razoável da parte dela? O senhor acredita que a Globo tome essa postura ou não? Bom, esse é o mínimo que a gente espera da emissora da Globo, né? Ou seja, uma proposta, no mínimo, proporcional ao que realmente ela deixou de cumprir. No entanto, a gente sabe que a final é a cereja do bolo, né? É o grande momento em que todos ficam ali assistindo em todo o campeonato, esperando ver o seu time obter o maior êxito no final do campeonato. Então, ainda que seja proporcional, eu ainda acho que a proposta tem que ser maior do que isso. Ou a restituição integral, ou no mínimo metade do contrato. Esse é o meu pensamento. Inclusive, eu lembrei que em 2015, uma operadora de TV, ela interrompeu os jogos, um clássico do Flamengo e Vasco em 2015, ela interrompeu apenas para aqueles consumidores que adquiriram um jogo avulso. Só que, para aqueles que haviam adquirido o jogo em pacote, ela não interrompeu. E aí o órgão de defesa do consumidor, na época, recebeu inúmeras reclamações, interviu junto à operadora e fez com que ela apresentasse uma proposta. Ela disponibilizou o acesso aos consumidores lesados durante 2 ou 3 meses e ainda teve que arcar com um depósito para o Fundo de Defesa do Consumidor para minimizar os problemas causados em afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Então, eu concordo com você. É razoável ela, no mínimo, ressarcir o descumprimento parcial do contrato. Mas, o meu sentir, eu acho que ela deve restituir, no mínimo, metade ou integralmente o valor, porque, afinal, é a cereja do bolo, então, é a parte maior do contrato que será descumprida. Doutor Fábio, a gente está falando principalmente na questão do torcedor. Agora eu quero te perguntar em relação, já que o senhor é especialista nessa situação de direito do consumidor, na verdade, por exemplo, também na questão dos clubes. Eram 11 clubes que tinham assinado o contrato com a TV Globo para poder transmitir todo o Campeonato Carioca e ter o seu valor pago por essas transmissões. A TV Globo já disse que mesmo com a rescisão vai fazer os pagamentos até o final, como era o acordado. Caso a TV Globo não venha fazer esse pagamento, o que os clubes podem pleitear em relação a essa defesa deles? Não, aí no caso, o clube pleitear em relação ao descumprimento do contrato com a TV Globo. Isso, exatamente, pela rescisão unilateral por parte da TV Globo. Da mesma forma, eu acho que qualquer descumprimento unilateral do contrato deve ser, o contrato precisa se buscar o equilíbrio. Se houve descumprimento unilateral por parte da TV Globo, ela tem que arcar com esse desequilíbrio que ela causou, seja por um fato superveniente, em razão da edição da medida governamental, ou por qualquer outro fato superveniente, seja a pandemia, mas para isso ela deve comprovar os prejuízos que ela eventualmente tenha sofrido em razão desse desequilíbrio. Nesse caso, foi um ato unilateral por vontade da TV Globo. Então, penso eu que ela deverá equilibrar e reparar todo o prejuízo eventualmente causado. Isso aí é previsto, é claro, é pacífico nos entendimentos dos tribunais também. Eu estou perguntando isso porque, normalmente, por exemplo, os clubes pequenos, principalmente os clubes de menor investimento no Rio de Janeiro, fizeram patrocínios pontuais, porque, por exemplo, o jogo Volta Redonda e Resende, que aconteceu também na quinta-feira, 8 horas da noite, no Maracanã. Os dois clubes mandaram seu jogo para o Maracanã para poder ter uma exposição, já que o Sport TV iria transmitir a partida. Chegou naquele momento, por conta da rescisão, não foi mostrado o jogo. E por isso o clube pode ter sofrido um pouco de prejuízo por a marca que tinha sido feita do patrocinador não ter sido exposto. Por isso que eu fiz essa pergunta. Não, é claro que isso, ou seja, não só prejuízo na marca, como prejuízo material, ou seja, um prejuízo monetário que o clube tenha tido, ele vai ter que ser reparado. Creio que os dirigentes, a equipe de jurídico dos clubes pequenos, né? Dos clubes menores. Pequenos vão buscar isso, seja de forma negocial ou seja de forma ou ajuizar. Eu acho que isso é uma situação nova que ainda vai
vai necessitar de ficar madura e os tribunais ainda vão suportar essas demandas aí, não só dos clubes pequenos, como acredito até dos grandes também, caso a emissora não, ela se predispõe a independente de judicialização, ou seja, de alguma das partes buscar o judiciário, ela reparar. Agora, se não cumprir com o que já prometeu, vai ficar sujeito a uma demanda judicial. Aí vai ficar a cargo do judiciário dirimir esse conflito, né? Eu tenho uma pergunta que eu acho que é importante. Deixa eu pensar um pouquinho no futuro. Desculpe a minha ignorância, doutor Fábio. Eu quero só lhe fazer uma pergunta, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Os clubes hoje têm a possibilidade de transmitir pelas suas próprias televisões usando a internet, né? A transmissão por streaming. Eu me lembro muito bem que eu fui esse ano a São Januário ver um jogo que o Vasco fez fora do Rio de Janeiro, em Santa Cruz de la Sierra, pela Sul-Americana. Eu fui lá no restaurante do Almirante e vi o jogo do Vasco pela internet na televisão. O restaurante estava cheio. E a transmissão foi feita por um canal chamado DAZN, que é um canal que faz só transmissão pela internet. E toda hora a internet caía. Toda hora dava... O cara ia chutar pro gol, a tela parava. E aí o torcedor, paga a internet. Pô, essa DAZN é uma porcaria. Pô, a internet deles é ruim. Eu penso o seguinte, nós não somos ainda acostumados com esse modus operandi aí de internet. Tem muito torcedor que vai achar que vai estar sendo lesado, né? Porque, eu comprei o jogo na Vasco TV, mas toda hora está travando. Eu vou processar aquela que está me provendo de internet. É possível? Como é que a legislação... Já existe algo na legislação, por ser algo novo também, que dá ao consumidor o direito de reclamar de uma transmissão ruim, de um sinal de internet ruim, que prejudique o fato dele querer ver, por exemplo, a prática esportiva, o futebol, e não conseguir? Como é que o torcedor se posiciona? Isso é previsto já no Código de Defesa do Consumidor? Como é que vocês lidam com essa questão de transmissão pela internet e dificuldades de ver o produto em função de uma internet falha, doutor? Não, ainda não há uma legislação firme nesse sentido que regule. É claro, existem normas técnicas que avaliam a capacidade do provedor de disponibilizar o link, o acesso, a transmissão em si. Mas eu acho que tudo envolve também o direito da informação. Se determinado estabelecimento vai oferecer um serviço, o jogo vai passar aqui online, pela TV e tal. Se ele informar o consumidor, existe o risco de queda, existe o risco da transmissão não ser 100%, como é pelas emissoras de TV. Tudo depende da informação. Se ele prestar essa informação e o consumidor tiver isso de forma clara, eu acho que o direito fica mais resguardado. Agora, a partir do momento que ele simplesmente... o jogo vai passar de forma online e ponto. Se ele não informa nada se pode cair, eu acho que cabe ao consumidor, sim, ele tem o direito de reclamar. E não existe ainda uma legislação segura quanto a isso. Não tem nada que regule isso de forma efetiva. Qual é a razoabilidade de uma transmissão online ou não. Então, tudo depende da informação. Mas é um risco, né? É um risco, mas é aquilo que eu falei. O prestador de serviço, quando ele vai a um determinado estabelecimento, vai passar o jogo aqui, ele não só atrai para outros comércios que ele proporciona ao consumidor, como principalmente ao atrativo, que é o tal do jogo online. Ele tem que avisar, vai passar o jogo online aqui, mas existe a possibilidade de determinado momento cair, e isso é previsível. Então, tudo que é previsível e informado, não há necessidade de reparar o dano, porque o consumidor foi ali já com aquela expectativa, né? Porque eu vejo pela mesma forma, Emerson, doutor Fábio, por exemplo, a transmissão pela televisão. Você vai para um bar ver o jogo. Acabou a luz. Você vai reclamar de quem? Pô, essa Light também. Sempre tem um culpado na história. Porque nós somos reclamões, é normal. A gente está pagando, a gente está querendo. E essa é a minha preocupação, inclusive no início do papo com o doutor Gustavo. Eu não sei se nós estamos aparelhados suficientemente para uma transmissão de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas para um jogo. Não é só a bola rolando, tem um pré-jogo, tem um pós-jogo, para a gente sustentar isso num sinal de internet. E aí você vê, por exemplo, o sinal de internet é ruim, travou um pouco, você vai reclamar com a tua operadora, você vai reclamar com o clube, você vai reclamar com quem? De quem é a culpa? Porque, por exemplo, nessa situação que eu coloquei agora há pouco, o torcedor não quer saber. Campelo, paga a internet, reclamou do presidente do Vasco.
Será que é a internet do Vasco? Será que é o sinal? Mas será que é a operadora que está ruim? Ou se é o estabelecimento que fez um plano bem mequetrefe? A minha preocupação é só essa, porque é algo que nós não estamos acostumados. E eu acho, doutor Fábio, que é um risco absurdo da gente ter aí uma enxurrada e um imbróglio jurídico constante, porque a gente nunca vai saber de quem é a responsabilidade do quê. Porque quando acaba a luz, acabou a luz. Você já sabe que ali é a luz que acabou, caiu um raio, sei lá, choveu muito, mas no caso da internet, ela oscila. A gente está falando aqui, provavelmente teve oscilação minha, teve oscilação sua, são modos de comunicação diferentes. A minha preocupação é essa, que eu acho que a gente ainda não está preparado para entender isso, compreende? Compreendo, é uma novidade, é um fato novo, e o Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte, havendo fato superveniente, ou seja, imprevisível, inevitável, cabe o equilíbrio do contrato em favor do consumidor. Então, nesse caso, você falou, caiu a luz, era imprevisível, era inevitável, ok, vamos equilibrar o contrato. Quanto é que eu paguei por mês? Paguei R$450 no meu pacote de internet, que vem TV, vem telefonia, vem uma série de produtos. Ok, se caiu em determinado momento, que aquele momento era importante para mim, eu preciso de equilibrar o contrato em meu favor, em favor do consumidor. E para isso, deverá reduzir, ou então efetuar um crédito na próxima fatura. Isso é previsto no Código de Defesa do Consumidor e aplica a hipótese que você está comentando. Isso aí não tem dúvida. Tá certo. Agradecendo o doutor Fábio Ferreira, ex-presidente do PROCON RJ, integrante da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB. Doutor Fábio, para finalizar nosso papo aqui, queria perguntar ao senhor em relação ao torcedor vascaíno que na quinta-feira não pôde acompanhar o jogo pelo pay-per-view, para quem comprou o pacote do Campeonato Carioca. Tudo bem, o jogo foi transmitido pela Vasco TV, mas eu queria que o senhor falasse rapidamente o que esse torcedor precisa fazer, como você já falou, mas rapidamente finalizar. O que esse torcedor do Vasco que foi prejudicado pode fazer? Primeiro, contactar a operadora e depois, se caso a operadora não quiser fazer o ressarcimento, o que ele tem que fazer? Justamente. Primeiro, eu acho que é uma forma negocial, uma forma amigável, que a gente sempre orienta, buscar o próprio fornecedor de serviço a resolver o problema. Não resolveu, procura um advogado de sua confiança. Existem diversos juizados especiais civis para dirimir questões consumeristas, e aí é deixar na mão do judiciário resolver a questão. Mas primeiro, sempre pensando, empresa para resolver o problema, depois o advogado, não havendo possibilidade, para judicializar a demanda. Tá certo, doutor Fábio, agradecendo a sua participação aqui nesse debate do AV. A gente falou muita coisa sobre essa questão das transmissões dos jogos pelo próprio canal de streaming do própria TV, também em relação aos direitos esportivos e agora também do direito do consumidor, já que muita gente comprou o pacote do Campeonato Carioca e não pôde assistir. Se você gostou desse debate, dá o seu like, se inscreve aqui no canal, acione o sininho das notificações para saber de tudo que rola aqui no canal Atenção Vascaínos e também nos siga nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. Você vai ver muita notícia por lá. Flávio, grande abraço para você também, boa tarde. Dá o seu último detalhe também aí. Um abraço para todos vocês, muito obrigado ao doutor Gustavo, ao doutor Fábio. Mais uma vez a gente está feliz porque a gente está prestando um serviço. Acima de tudo, trazer aí uma discussão. Tem muita gente que discorda, muita gente que concorda, mas assim é feita a democracia. A democracia não é um regime de consenso. Na verdade, a democracia é um regime de debate, né? E eu acho que a gente precisa respeitar as opiniões. E acho que o doutor Fábio foi muito feliz. Se você tem uma dúvida, procure. Como o doutor Gustavo falou, tudo é conversado, gente. Os clubes com a TV Globo, os clubes com as entidades, você com a sua operadora. Vamos tentar levar o mundo um pouquinho mais na paz, já que a gente está num momento tão complicado. Vamos tentar amansar um pouquinho o coração. Acho que é importante a gente tentar sempre o acordo. Se não acontecer, a gente busca os meios legais. Muito obrigado. Foi um prazerzaço a gente poder falar sobre isso. Emerson. Valeu, grande abraço, Flávio, para você também que curtiu até o final esse debate do AV. E olha, muita coisa não só nesse fim de semana, mas também durante a semana no nosso Bom Dia Gigante e também nos nossos AV News. Valeu, galera, grande abraço, valeu!
Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.